Bom, gente, vamos lá, continuando, tá? A segunda forma normal. Então, um esquema ele tá na segunda forma normal se ele tiver, voltando aqui, se ele tiver na primeiro, tem que estar na primeira, e todo atributo que não for chave em T tiver a dependência total da chave primária. Primeiro a gente está falando de chave primária, mas depois vocês vão ver que a gente pode generalizar isso. Tá? Então, seja essa relação aí, ela está na segunda forma normal? Não, ela não está. A gente vai ver por que agora, com base naquelas dependências funcionais que a gente viu lá que existem. A solução que a gente tem, quando algo não está na forma, é a gente decompor, tá? E transformar aquele modelo em um modelo com mais do que... decompor aquela relação, seja em duas ou três, certo? Que você vai estar olhando cada relação, né, do modelo. E depois que você fizer essa decomposição, vai estar, então, segundo essa forma normal. E como que você vai fazer essa decomposição? De modo que você tenha o respeito aí a essa segunda forma normal, que é todo atributo que não for chave ter dependência funcional total da chave. Nesse caso aqui, a gente tinha o quê? Que os atributos horas, por exemplo, ele é totalmente dependente da chave, que a chave aqui é SSN P número, como vocês podem ver, está sublinhado. Então, é uma dependência funcional total que a gente tem aqui, tá? Já enome, ele é parcialmente dependente. Por quê? Porque ele depende somente de parte da chave, que é SSN. E o mesmo vale para penome e pelocalização. Eles dependem parcialmente da chave, porque só dependem de P número, né? E aí, como a gente faz a decomposição? A gente vai decompor de forma com que aqueles atributos que são exclusivos, que dependem exclusivamente de parte da chave, sejam tirados daquela tabela principal e sejam criadas outras duas tabelas, outra tabela, no caso, né, para cada um desses atributos que tem essa dependência que não é total, com a chave, tá? Da quais eles dependem, e esses atributos. E aí esses atributos são tirados de lá, tá? da principal. Então, nesse caso, como que a gente faz? A primeira aqui foi tirar, então, aqueles outros atributos que não têm dependência funcional total, somente o horas tem. Então, a gente define aqui só essa primeira tabela. Depois, a segunda tabela, para poder contemplar enome, que seria SSN enome, e aí dessa forma a gente tem a dependência funcional total aqui. E depois a relação 3, que seria você definir para penome e pelocalização os atributos que são dependentes somente de P número. Então a gente define essa outra relação P3. E aí essa relação agora, que são 3 relações, está na segunda forma normal. Ok? Seria isso. Com relação à terceira, o esquema está na terceira se ele estiver na segunda e nenhum atributo que não for chave for transitivamente dependente da chave. Então, melhor dizendo, como que a gente verifica isso? Todos os atributos que não são chave primária, ou seja, que não fazem parte da chave primária, têm que possuir dependência total da chave primária, não transitiva, certo? Eles não podem depender de outro atributo que é levado pela chave, que depende da chave, tá? Então, vamos ver exemplos aqui, ó. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Essa tabela, empregado do departamento, ela tá na 2FN, por quê? Nenhum atributo que não seja chave depende parcialmente, todos dependem totalmente. Ó, data de nascimento, endereço, número e enome dependem totalmente de SSN, tá? E nesse caso aqui, nome, ID, GER, SSN depende de número, que não é chave. Então, nenhum atributo
não primário, ou seja, todos esses outros que não são da chave, dependem parcialmente da chave. Pronto. Porém, não está na 3. Por quê? Porque você tem uma dependência transitiva de chave DGRCSN e DNOME, eles dependem transitivamente de SSN. Por quê? Porque SSN, porque D número do qual eles dependem, depende de SSN. Certo? E aí a gente tem, então, se SSN leva em D número e D número leva em DNOME DGRCSN, a gente tem que SSN leva em DNOME DGRCSN. Então, a gente tem uma dependência transitiva aí de atributos não chave, que é D número. Então, não está na 3FN, a gente tem que decompor. Quando a gente decompõe, a gente faz a mesma lógica lá da segunda forma normal, que seria você decompor utilizando aqui a questão de você isolar os atributos que são os dependentes transitivamente, colocando somente a chave deles, a chave da qual eles dependem e eles na outra tabela. Lembrando que D número aqui não sai dessa parte da tabela, porque você tem esse atributo aqui, ele é só chave e ele tem que ser identificado aqui. Por quê? Porque não tem sentido você pegar e tirar ele daqui, porque você perde a referência do departamento, no caso, que é do qual o empregado pertence, ao qual o empregado pertence, ok? Então, vocês vejam que vocês decompuseram... Nossa, gente, eu tô horrível no português hoje, hein? Então, você veja que houve a decomposição em 2, porém, lembre-se que nesse caso aqui da transitividade, da normalização para 3FN, vocês mantenham a chave aqui do qual ela dependia, esses dois dependiam, tá? E replica aqui. Então, isso seria a normalização. Tudo isso a gente está falando para a chave primária, né? Mas é bom a gente generalizar, porque aí a gente amplia, né, o nosso... Porque a gente às vezes tem modelos mais complexos que tem chaves candidatas, então nesse caso também é um problema. Então a gente vai e amplia isso para não considerar somente as chaves primárias, tanto a 2FN quanto a 3FN. Tem que também considerar todas as chaves que poderiam ser primárias, todos os atributos ali que poderiam ser considerados chaves primárias. Então, o que a gente tem? Mais formalmente. Para a segunda forma normal, você vai ter que fazer o quê? Cada atributo não primário de R não pode ser parcialmente dependente de nenhuma chave, ou seja, nem primária, que era já o que a gente estava falando, nem candidata. Candidato seria a outra superchave, né, que identifica unicamente, mínima também, do mesmo tamanho, né, com relação ao número de atributos da primária. E 3FN, ela vai estar na 3FN se cada atributo não primário de R apresentar as seguintes condições, que aí vai ser da 2FN também. Ter dependência funcional total para todas as chaves, que é a questão da 2FN generalizada, primária ou candidata, e não ser dependente transitivamente de nenhuma chave. Ou seja, você não pode ter a dependência transitiva aqui nem de chaves primárias, nem de candidatas, ok? Um exemplo aí que a gente tem dessa generalização, que a gente vai falar agora, é do domínio de lotes, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês. O que a gente tem? Tá um pouco estranho aqui de ver, mas eu vou explicar direitinho. A gente tem um número da propriedade, que é a chave primária, e a gente tem uma chave candidata aqui, que seria número do lote e município nome, junto com num ID propriedade que foi escolhida porque é a mínima, né? Mas a gente tem essa chave candidata aqui, ok? Então, quais são as dependências funcionais que a gente tem? Dado um ID de propriedade, a gente consegue definir todas as outras coisas, tá? O nome dela, o lote, a área, o preço e o imposto. Então, o ID é como se fosse a chave mesmo, aquela automática que é criada, tá?
Dado o mesmo município e o lote, como ele também é chave candidata, então ele identifica unicamente os outros atributos. Então, eu tenho dependência funcional aqui de município, nome num lote para a área, preço, imposto e para o próprio ID, obviamente, né? Porque como isso daqui não se repete, esses dois juntos também não vão se repetir. Quando você tem esses dois juntos, você tem que ser necessariamente o mesmo ID propriedade. E essas outras informações também. Outra dependência que a gente tem exclusiva aí seria de município nome. Então, dado o município, você tem um imposto. Então, o imposto varia também de acordo com o município, tá? E outra dependência que a gente tem seria o atributo preço. Então, você tem um dado preço que é influenciado pela área, tá? Então, duas áreas geralmente vão ter o mesmo preço, ok? Área, no caso aí, a área de localização, tá bom? Então, não é o mesmo preço, mas vão influenciar no preço, né, digamos assim. Nesse caso aí é o mesmo preço, que é a dependência, né? Ok, aí a gente vai perguntar, esse daqui tá na primeira forma normal? Tá, a gente tem só atributos que são simples, não tem atributos multivalorados. Tá na segunda forma normal, generalizada, ou seja, todos os atributos são dependentes totalmente da chave, seja ela qual for, candidata ou primária? Não, né? Por quê? A gente tem um determinado atributo aí, que seria, nesse caso aqui, vejam bem, nesse caso, área e preço. Área não faz parte da chave, certo? Então, não é chave primária, não é chave candidata, nem nada. E aí a gente tem preço que depende, então, aqui dela. Então, você está dependendo de um atributo aí que não é chave, nem candidata, nem primária. Não candidata, nem primária. Então, você não está dependendo, todos os atributos não dependem totalmente da chave, que seria aqui no ID propriedade, ou município, nome, junto com um lote que levam também em preço. Ele depende também de um atributo não chave aqui, que é a área. Então, você vai ter que decompor isso aqui, certo? Nossa, gente, desculpa, é o imposto. Desculpa, esqueçam isso que eu falei. Eu confundi as duas dependências, que essa que eu falei é a terceira. A segunda seria essa daqui, de imposto com município nome. Por quê? Porque a dependência aqui, ele depende parcialmente da chave município nome num lote, que é a chave candidata. Embora ele dependa totalmente de num ID propriedade, ele não depende totalmente de município nome num lote. Ele depende parcialmente através dessa dependência aqui, ó. Certo? Então, isso fere a segunda forma normal. Todos os atributos têm que ser dependentes funcionais totais de todas as chaves, candidatas ou primárias. Então, aí que você vai ter que decompor, no caso, município, nome e imposto. Então, você decompõe aqui. Lembrando que o município nome continua aqui, não tem necessidade de tirar. Nesse caso aqui, ele é chave, tá? Ok, temos duas relações. Agora, tá na terceira forma normal? O que seria a terceira forma normal? Você não ter dependência transitiva para nenhuma chave, nem primária, nem candidatas. Vocês vejam que a gente tem uma dependência transitiva aí, né? De qual que seria essa dependência? A gente tem o ID primeiro, tá ok, levando em nome, num lote, área e preço. Aí a gente tem a chave, isso aqui é a chave primária e esse é candidata. Da chave candidata a gente tem dependência para os outros também, normais. Já aqui a gente tem uma dependência transitiva, porque tanto o município nome quanto no lote levam em área. Então a gente tem a dependência aqui para a área e no ID propriedade leva em área também.
Porém, a gente tem uma transitiva, porque a área leva em preço. Então, apesar de município nome junto com um lote levar em preço e no ID propriedade também, essa dependência pode ser conseguida através de área preço. E isso a gente não quer, tá? Que seria no ID propriedade levando em área, e se a área leva em preço, então no ID propriedade leva em preço. Esse tipo de coisa a gente não quer. Terceira forma normal implica que aquilo ali está uma informação que vai ser redundante. Então a gente tem que deslocar isso para outro lugar, que seria outra relação. Então, no final a gente tem mais essa divisão dessa relação aqui em duas, que seria você adicionar área, que aqui vira chave, e preço. E a área aqui continua sendo definida aqui como uma chave, no caso estrangeira, de lotes 1B. Assim como aqui município nome é uma chave estrangeira, aliás, aqui é uma chave estrangeira de lotes 2 em lotes 1. Então, no final, a gente tem lotes 1A, lotes 1B e lotes 2, ok? Que seriam essas três aqui que estão na terceira forma normal. Então, essa é a generalizada, tá bom? Que é o que a gente usa. Aí, o algoritmo é esse que eu fiz. Eu não vou ficar todas as vezes falando... Eu acho que não tem sentido eu ficar falando como que faz. O que vocês vão ter que fazer é sempre desse jeito que eu falei. Eu falei informalmente, aí vocês vejam aí o algoritmo, se vocês acharem mais fácil entender ele formalmente, como que você faz, cada passozinho, vocês podem ler. Qualquer dúvida é só perguntar. Mas é basicamente isso que vai acontecer sempre. Você vai ter cada uma das dependências funcionais que você identificou, você vai fazer o seguinte, vai criar, né, uma nova relação, né? Se nenhum dos esquemas que já existem contiver alfa, beta como chave primária ou candidata, tá? De acordo com as dependências funcionais, você vai criar uma relação colocando alfa, beta, tá? Aí você vai fazer tudo isso. Isso é a decomposição, no final. E aí, depois, quando você já tem os esquemas, se nenhum deles contém uma chave candidata para aquele esquema original R, você vai definir, né? Definir aqui um novo esquema com aquela chave, certo? Com aquela chave que não existe ainda. Então, é basicamente isso que você faz sempre, tá? Foi aquilo que eu expliquei na unha, na prática. Vocês vão ter que fazer geralmente daquele jeito. Eu vou dar as relações, vocês vão ter que, a partir das dependências identificadas, decompor, mas não quero que vocês façam passo a passo esse algoritmo, não. Isso aqui é só para deixar mais formalizado. Aí mais um exemplo, só para vocês poderem entender aí do algoritmo, tá? Agora vocês façam esses exercícios aí, além dos da lista, tá? Para ver se vocês têm alguma dúvida, para a gente poder corrigir nas aulas que a gente vai fazer semana que vem, na semana da SACIC, tá? Outro exercício que a gente tem aí, tá bom? Vai ver se está no FN, 2FN, se não tiver vocês vão decompor, tudo mais. E novamente, exercício. Tudo para poder deixar vocês craques aí nessa questão da forma normal, tá bom? Então, esse aqui tem vendedor, aluno, etc. Façam esses exercícios, viu? Porque senão não vai ter dúvida na aula, eu não vou ficar fazendo todos. Eu quero que vocês façam, exercitem, para poder saber quais são as dúvidas lá no dia. Lembrando que vai ter só 1 hora, tanto na segunda quanto na quarta, de 11 a meio-dia. Uma outra forma normal que a gente tem, que ela é menos utilizada na prática, mas eu vou falar aqui, tá? É a forma normal de Boyce-Coe. Ela define o seguinte, essa forma. Ela vai estar na forma, na FNBC, se para todas as dependências funcionais que a gente tem, alfa leva em beta, em que tanto alfa quanto beta são atributos ali de uma dada relação, pelo menos uma das condições tem que se aplicar. Alfa leva em beta tem que ser trivial,
Aí vocês lembram que trivial é o quê? Beta tem que estar contido em alfa. Se não for trivial, se beta não estiver contido em alfa, alfa tem que ser uma superchave para R. Então, ou é um ou outro. Se um desses acontecer, a relação está na forma normal de Boyce-Codd. Tá? Um exemplo. A traço B levando em C. C está contido em AB? Não. Tá? Não está contido. E C leva em B. Né? AB, ela é uma superchave? Sim, é uma superchave que a gente está vendo. Então, AB, apesar de C não estar contido em AB, ou seja, essa dependência que não é trivial, AB é superchave. Então, a gente consegue falar que isso aqui está no FNBC. Tá bom? A diferença básica entre ela e a terceira forma normal. Tá? Algumas diferenças. E algumas implicações também, né? Seja a dependência funcional x leva em a terceira forma normal, ela vai permitir que o A, no caso aí, seja primário, né? Ou seja, você pode estar levando uma chave primária. Isso não pode se aplicar na FNBC, ok? Se R, a relação está na FNBC, então ela vai estar na 3FN, é outra implicação que a gente tem. E se R está na 3FN, não necessariamente vai estar na FNBC. E na prática, o que a gente tem é que a maioria dos esquemas que estão na 3FN também estão na FNBC, então por isso que a gente não usa tanto, tá? Um exemplo aí da FNBC, mais didático, né? A gente tem as dependências aluno curso levando em instrutor e instrutor levando em curso, assumindo aí que a gente tem um instrutor para cada curso. A tabela ensina, ela está na primeira forma normal, que a gente não tem atributos multivalorados nem compostos. Está na segunda forma normal, porque a gente tem dependência funcional total da chave, né? Instrutor, ele depende totalmente de aluno e curso. E na 3FN tá também, porque a gente não tem dependência transitiva, tá? De coisas que não são chave. Ok? E ensina, apesar disso, ensina não está na FNBC. Pois, embora a gente tenha aqui aluno curso levando em instrutor, não ser... Peraí, como é que é? Gente, eu tô com um negócio me tampando aqui. Pronto. Então, embora a gente não tenha aluno curso levando instrutor, não seja trivial, não é trivial, e aluno curso aqui, ó, seja a superchave, aluno curso é a superchave aqui, existe uma dependência funcional aí que não é trivial. Essa aqui tá ok, né? Tá respeitando aquela regra, mas essa daqui não é trivial e instrutor não é superchave. Entendeu? O curso não está incluído aqui em instrutor e instrutor não é superchave. Então, a relação em si não está na FNBC, apesar de estar na 3FN. Certo? Então, esse é um exemplo aí desse caso. Ai, tá dando pau. Opa! Aqui. Nesse caso aqui, a gente tem 3 soluções, tá? Para poder pegar esse modelo aqui e transformar. Qual seria a melhor solução dessas 3 aqui? Seria a 3. Por quê? Porque ela não vai gerar aquelas tuplas que são ilegítimas, né, com relação ao domínio. Nesse caso aqui, a gente tem aluno e instrutor e aluno e curso. Aqui é como se você não pudesse... Aqui você está repetindo aluno, né, porque ali a gente tem algumas dependências com relação ao conteúdo. Deixa eu só relembrar aqui. Ó,
Isso significa que para aluno e curso, a cada aluno e cada curso, você tem um dado instrutor. Então, o instrutor determina aluno-curso, né? E aqui a gente tem que instrutor determina também o curso. Então, para 2 cursos, ele é um único instrutor. Então, vamos ver essa solução 1 aqui. A gente tem aluno e instrutor, que não é muito... Não tem nem sentido a gente decompor isso, né? Colocar aluno e os seus instrutores. Não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é relacionar o instrutor com o seu curso que ele dá, né? E saber quais seriam aí os... Como que é mesmo, gente? O sentido, é porque isso aí tem um sentido, essa... Como é que fala? Aqui, ó. Ensina. O que a gente quer com essa tabela é ilustrar a relação de professores e alunos dentro do curso. Então, dado um aluno e um curso, você tem um instrutor. E um dado instrutor, você determina o curso. Vamos ver aqui pelos exemplos, ó. A gente tem 3 alunos, um mesmo aluno 3 vezes aqui, porque ele faz 3 cursos, né? E em cada um desses cursos é um professor. Já aqui a gente tem o curso, o professor, o instrutor e curso. O professor, né, o instrutor, ele é instrutor de um dado curso. Eu vejo que está repetindo aqui. Então, o que a gente tem que preservar aí é essa relação de instrutor e curso e essa relação de aluno com qual instrutor que ele vai estar de acordo com o curso que ele ministra. Então, a única das soluções que não fere isso seria essa solução 3, que é decompor em instrutor e curso e aluno e instrutor. Com essa solução que a gente não sabe qual que é o instrutor do aluno, nem nessa daqui também. E aqui a gente não sabe quais são os professores, por exemplo, que dão um determinado curso. Certo? Então seria a 3 mesmo, a melhor. No exemplo anterior de lotes que a gente tem aqui, suponha que a gente tem uma nova dependência funcional, tá? Área levando em nome de município, tá? Área para município nome. Isso aqui é mais para vocês poderem entender. Depois vocês olhem com mais cuidado para vocês poderem entender melhor aqui isso que a gente acabou de definir. Aí, para a gente poder transformar para forma normal... Gente, o negócio não está andando. Para a forma normal de Boyce Code, o que a gente vai fazer? A gente pega, né, e identifica as dependências funcionais, cada uma delas estavam identificadas já naquele slide, são essas aqui. E aí o que a gente faz? A gente tem que verificar se elas estão, todas elas respeitando aquela questão, que é alfa levando em beta, ou beta está contida em alfa, ou alfa é uma superchave. No caso aqui, essa aqui é uma superchave, então tá ok. Essa daqui é uma superchave também, né, porque é a chave primária, então está ok, todas essas. Essa daqui já não é uma superchave, né, porque é só parte da chave. Então, isso aqui, e imposto não está contido em município nome. Então, a gente tem que pegar essa município nome imposto e decompor, certo? Tá aqui. Veja que a gente permanece com o município nome. Aí, vendo agora, a gente tem outra dependência funcional aqui que não está respeitando. Área levando em preço. Área levando em preço também, a área não é superchave, preço não está contido em área. Então, essa daqui também tem que ser separada. Ok? Que seria aqui. Tá bom? E aí, área preço. Opa, aqui, certinho.
Aí você, o que que você fez? Na verdade, você pegou, continuou aqui com um lote, área e município e o nome, continuam as chaves e essas chaves parciais aqui que foram definidas em outras tabelas, tá? Só muda aí mesmo os atributos específicos. Então, seria isso daí que eu fiz, tá bom? Então, é assim que a gente normaliza. Algumas propriedades, então, resumindo, né, que são desejáveis para a normalização, é você decompor sem perda de junção, ou seja, sem perda da informação de relacionamento que a gente tem ali, que é aquele caso lá do aluno-professor. Decomposição preservando as dependências funcionais, né, e o atendimento às formas normais. Gente, mas o que é isso? De novo, do slide atual. E, finalizando, essas formas normais aí, elas são consideradas para cada uma das relações. Então, vocês vejam que a gente sempre está analisando uma relação em específico. E o banco é considerado normalizado para uma determinada forma quando todas as suas relações estão naquela forma, tá? E esse processo, então, de normalização, né, de decompor as relações, vai aumentar sempre a consistência, é muito importante. Então, vocês têm que estar feras nisso daí. E reduz também a questão do desempenho. Essa é uma coisa ruim, né? Por quê? Porque as operações de junção requerem, na verdade, quando você está aumentando as tabelas aí, separando as informações, essas operações de junção, elas requerem um pouco mais de processamento. Então, você tem essa redução de desempenho. Porém, esses outros problemas que a gente tem de anomalia, eles compensam. A inexistência desses problemas com a normalização compensa completamente isso daí, né? Então, é isso, gente. Próxima aula a gente vai falar de álgebra relacional, será videoaula também. Mas eu encontro com vocês aí pra gente poder fazer na próxima segunda e quarta, pra gente poder resolver as dúvidas de vocês aí, tanto desses exercícios que estão aqui no slide, quanto da lista, principalmente da lista. Tá? Foquem lá, tá? Então é isso. Obrigada. Até a próxima.